E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Aprovados, o podcast que eu converso com os alunos aprovados no meu método de estudo para a primeira fase do AB, que é o método QLR. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que foi convidado por mim, assim, a dedo. Eu falei assim, ó, eu quero ele, para ele vir aqui conversar com a gente, para contar um pouquinho da trajetória. Ele, Cleiton Rocha, que é do Rio de Janeiro, mas está morando em Salvador, tem 31 anos, foi aprovado de primeiro no AB36, agora no QLR de 40 dias. Ele tem uma história muito forte, muito importante sobre superação, sobre tudo, assim, sabe? Para poder inspirar vocês, porque a gente sabe que a rotina de ninguém é perfeita, né? Então, quando a gente vê que outras pessoas também passam por dificuldades, por problemas também, a gente se sente um pouco mais acolhido. Então, Cleiton, seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Inclusive, uma das motivações de topar estar aqui foi justamente para encorajar, né, as pessoas que talvez percebam que não conseguem ter uma rotina perfeita, está tudo muito apertado e acaba, né, procrastinando a realização de um sonho que muitas das vezes semearam a vida inteira. Com Então, eu certeza. acho que esse momento é muito importante, eu estou muito feliz de estar aqui. Ah, E é a um minha prazer demais. história Então, é vamos lá para a sua história. Comece do início, né? Comece do aí. Tudo que você início. relatou para mim, relate aqui de novo, para a gente poder entender tudo. Maravilha. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, da cidade de Petrópolis, região serrana, tá certo? Lá eu comecei a estudar Direito, já lá no Rio de Janeiro, onde eu conheci meu esposo, que não é do Rio de Janeiro, é de São Paulo, estava em viagem no Rio de Janeiro. Então, é um do Rio, um de São Paulo, aí foram para Salvador. Menina, é um negócio danado, né? É uma loucura. E ele é apaixonado por Salvador, eu não conhecia, falei assim, ele me convidou, falou, vamos para Salvador, né? Na época eu trabalhava, enfim, estava estudando, e eu percebi que seria realmente um passo importante para eu conseguir trilhar minha própria trajetória, até mesmo porque a minha descoberta em relação à sexualidade tinha sido algo recente, então eu precisava me afastar daquele nicho familiar, né? E começar a construir minha própria história. Me mudei para Salvador e fui estudar numa outra faculdade. Então, E continuou a faculdade de Direito lá, em Salvador. Começou no Rio e exatamente, terminou em Salvador. terminei em Salvador. E o que acontece? No último ano, em dezembro desse ano, como todo final de ano, a gente Em foi. dezembro de 2021, né? Dezembro de 2021, a gente, como todos os anos, fomos para o Rio, né? E chegamos no Rio no dia 19, chegou no dia 22 de dezembro, meu esposo, Ricardo, ele estava muito mal, tendo muita febre, não conseguindo comer nada, tudo que ele comia, não parava nada no estômago, e a gente começou a ficar muito preocupado, e quando foi no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente não conseguiu sair do Rio para ir para a cidade de Petrópolis, porque ele estava muito mal. Então, a gente passou o Natal dentro da casa que a gente havia alocado, né? E não conseguimos ir para Petrópolis. Passamos ali o Réveillon deitado, porque ele não estava aguentando. Chegou no dia 27 de dezembro, já estava realmente sustentável, a gente foi até o médico. Chegando lá, né, eu contactei alguns amigos, ele falou, não, traga ele, porque está muito estranho. Né? Você fez o check-up anual, fizemos o check-up anual, aparentemente estava tudo certo. E acabou, na consulta médica, falou, olha, a gente vai precisar interná-lo para que a gente possa fazer alguns exames, né? Alguns exames mais minuciosos. Uhum. No dia 27 de dezembro, ele é internado. Na minha cabeça, eu pensei, bom, ele entra dia 27, dia 28 tem alta e a gente curte nosso Réveillon no Rio de Janeiro e tá tudo lindo, né? Uhum. Só que não, Ana. Chegou no dia 29, tinha a devolutiva de um primeiro exame, onde foi identificado uma bactéria, né, que estava ali, já estava presente ali. E fez mais um novo exame, e quando foi fazer o outro exame, ele teve uma piora extremamente agressiva e teve que ir para o CTI. E aí Esse negócio de foi bactéria é sério, né? Porque, assim, quando ataca, seríssimo. tipo assim, é do nada e é uma coisa muito séria mesmo, né?
muito E no sério. início a gente não dá muita atenção, a gente aparentemente acha uma coisa tipo, vai passar, né? Vai passar, porque você pensa, uma febre, você toma um Tilenol, né? E tá tudo É. certo, uma dipirona. E ainda foi uma das coisas que piorou, porque conforme ele tinha febre, tomava algumas medicações, e como essa bactéria se alojou no intestino, o intestino dele estava extremamente ferido, né? Estava com ulcerações graves na região do intestino, e as medicações acabaram piorando. E no CTI, ele ficou lá, né, durante um tempo e começaram com o tratamento. Só que identificaram que era uma bactéria ultra resistente, né, uma bactéria chamada Clostridium. É uma das outras bactérias que realmente as pessoas que acabam tendo contato com essa bactéria, dificilmente elas conseguem se recuperar e seguir sua vida com tranquilidade. Então, foram, durante esse período, Deixa eu só me situar. No final de 2021, quando isso aconteceu com teu esposo, tu já estava formado, ainda estava na não, faculdade? Como é que tu estava? Estava na eu faculdade ainda? estava na faculdade ainda. Na verdade, eu estou cursando agora o 10º semestre. Então, eu Ah, então tu estava ainda não se formou. Beleza, exatamente do 8º para o nono semestre. pronto. E E aí? Vai, continua. aí o que acontece? Em janeiro deu aquele boom da pandemia novamente. Não pôde mais visitas. Eu precisava voltar para Salvador por causa de casa. A gente tem 3 gatinhos, trabalho. E também foi proibido as visitas presenciais. Uhum. Então, foi horrível. Por quê? Ricardo, a família dele é de São Paulo, né? Ele estava no Rio. Ele estava no Rio e a gente com família e a gente com a nossa estrutura toda em Salvador. Então eu tive que voltar para Salvador para resolver essas coisas, e quando foi abertas as visitas eu me dividia. 15 dias lá, 15 dias aqui, e meio a essa loucura toda, fazendo as matérias finais do curso de Direito, né? Então foi caótico. Quanto E tempo ele ficou internado? ele ficou internado durante 5 meses. 5 meses. Ele Aí teve tu ficou nesses alta 5 meses, vai e volta, e fazendo faculdade. e fazendo E aí tu faculdade. pretendia fazer o AB nessa época, ou tu realmente Não. esperou E, ele. Não, é porque é óbvio. A gente vai fazer assim, o que é que estava nos teus planos? Mas, obviamente, a gente sabe que quando acontece uma coisa dessa, né? Tudo nossa, fica para trás. É o que é de fato o tudo. que é prioridade. O que é prioridade é a vida, obviamente, assim, Uhum, e principalmente de pessoas que a gente ama, né? Que são realmente exatamente. importantes para a nossa vida. Então, os planos do AB ficaram depois da recuperação dele, né? Então, ele saiu do hospital quando? Em maio. E, na verdade, Ana, assim, não é nem a questão de dar. Não tinha como mesmo estudar para a OAB. Assim, uma pessoa que a Não, gente ama imagina internada. a cabeça mesmo. Onde é que tem cabeça para você não podendo visitar a pessoa lá, não podendo estar lá quando você queria? É muito difícil mesmo. Exatamente. Imagina a loucura. E aí, como é que E foi? Tipo, ele se recuperou bem? Como foi? em maio, né? Em maio, ele volta para casa. Voltamos do Rio. E o que acontece? Né? A gente acha, teve alta, volta tudo ao normal. Só que não, né? O intestino dele ficou incapaz de absorver nutrientes e medicações, então ele teve que fazer alimentação por via venosa. Então ele teve uma grande perda de peso durante todo esse período, e ele acabou não tendo mais mobilidade. Então, por exemplo, para ir ao banheiro, ele precisava de mim. Como eu disse, né, nossa família não é daqui, é de São Sim. Paulo, Rio, e ele queria voltar para a casa dele. Então, tudo que ele fazia, ele dependia de mim. Ir ao banheiro, comida, tudo isso. E o pior, né? A questão do ambiente hospitalar acabou fragilizando ele emocionalmente, então ele não queria ninguém além de mim por perto. Então não podia pedir alguém para ajuda, enfim. E eu também me senti muito na responsabilidade de sustentar esse momento. E por outro lado, eu falava, eu precisava de alguma forma resolver a minha questão da faculdade, né? Resolver a OAB, porque para mim sempre foi um sonho, a advocacia para mim é um sonho. Legal. Então, da mesma forma que esse casamento para mim é um sonho, viver e ser quem eu sou sempre foi um Uhum. grande sonho. Então vivia nessa balança louca, né? E
Em maio, junho, julho, voltamos, né, às atividades da faculdade. Ele um pouco melhor, eu fui para minhas atividades de estágio, que na minha faculdade, as Tem últimas no final, matérias. né? Eu também tive. E nessa matéria encontrei uma anja chamada Renata e Rodrigo. Um beijo para vocês, seus maravilhosos. E eu, por ser de semestralizado, né, porque eu vim de outra faculdade, por ser do Rio, eu não tinha muitos laços, e até mesmo porque grande parte da faculdade eu fiz em casa, por conta da Sim, pandemia. a pandemia. Então, não tinha vínculos, né? E até que eu ouvi o burburinho e tal, um tal de vício de uma estudante. Eu falei, gente, que loucura é essa? O que está acontecendo? Vício? Que nome é esse? Que nome é esse? Quem é essa galera? Aí Renata veio e falou assim: olha, segue essa menina, você não sabe o que você está perdendo, né? É fantástico e tal. E assim, Ana, antes de entrar no direito, antes de toda essa vida, eu tive uma história, né? Eu, com 12 anos, eu fui para um seminário, ia ser padre, fiquei até 20 anos, então sou uma pessoa extremamente metódica, né? Ainda tive uma passagem pelo ambiente militar, então, assim, uma pessoa extremamente metódica e criteriosa. E eu comecei a te seguir. Falei, vamos ver lá. Então você não teve dificuldade, não, assim, questão com disciplina, com É porque, assim, a dificuldade é você conciliar a sua vida com isso, né? Exatamente. Assim, se o Cleiton fizesse só estudasse para o AB, Estava tudo seria certo. muito bom para ti, tava tudo certo, porque tu Uhum. tem facilidade com organização, disciplina. O problema é porque a vida continua, né? Exatamente, a vida continua, a vida é muito acelerada, e por mais que a gente, às vezes, tenha uma aptidão para se organizar, como você se organiza sem um norte, né? Como É. você se organiza às cegas, sem saber, por exemplo, inclusive achei um detalhe muito interessante, que ali na nossa mentoria, a última mentoria, falei, gente, ela está me dando um toque, até mesmo como eu marcar ali no final, guiando pela identidade. Uma coisa, eu falei, surreal isso, né? Uma coisa que não, a gente não vê por aí, isso não se ensina, né? Não, mas é porque a galera erra e é fácil de errar aquele gabarito, amigo. Você ali na frente Facílimo. é fácil. Então, usa ali o documento, você não erra nunca ali. E é uma dica fatal, porque você reprovar porque errou gabarito, Ave Maria, Pois é, deve ter coisa pior que isso, não deve ter. não tem, Então, desconheço. assim, então como foi o Cleiton no método QLR? Tu entrou para a turma de 40 dias, né? Então, assim, é 40 uma reta dias. final, né? São 40 dias bem intensos. Como foi? Porque tu tinha faculdade, tinha que auxiliar teu marido, né? Tinha que estudar. Como foi essa confusão? Como é que tu se organizava? Olha, a primeira questão, assim, que quando você tem ali o cronograma, tua vida está metade resolvida, né? Vamos combinar. Então, você tem ali o cronograma a ser seguido. Então, eu olhei para aquele cronograma de maneira extremamente estratégica, né? Como orientado por você. Busquei as matérias de maior afinidade e botei o pé no acelerador. Eu falei, bom, eu tenho que salvar essas matérias que eu tenho maior afinidade, né? E depois, assim, fui estruturando, né, a leitura, né, da lei seca, com a resolução de questões. E, assim, para mim, o que assim, foi extraordinário, foi um detalhe assim, surreal, foi a questão da revisão. Foi Essa legal, revisão né? detalhada. A revisão, Foi para muito mim, eu legal. acho que a revisão me salvou, né, na real, né? Não, é legal, porque você tá num ritmo frenético de estudo ali, resolvendo questão, fazendo simulado, fazendo a lei seca, e você parar ali na última semana, além de você revisar pelo seu próprio material, você assistir aulas que são realmente focadas em dar conteúdo, né? Eram 3 horas de aula de manhã, 3 horas à noite, e de conteúdo mesmo, né? Passando dica, passando coisa, então era informação, tanto que a gente acertou muita Uhum. questão aí, teve muita questão na prova. Então a galera tá todo mundo super elogiando essa semana e foi ótimo. A gente Nossa, pretende continuar com isso, então já avisa para os teus amigos aí, enfim, teus conhecidos, para as próximas já participarem, porque foi bom, o negócio foi bom, viu? foi E extraordinário. fora que deu aquela motivação, né? Aquela força, aquela, né? Aquela Surreal. final que precisava daquela motivação assim de aprovado, porque você tem que ter a mentalidade de aprovado. E todo o tempo, né? Por conta de uma certa defasagem
que eu tive na faculdade por conta agora, a galera que vai fazer o OAB agora, é uma galera que vem de uma sala de aula virtual. Então, tem uma certa deficiência acadêmica, né? Então, quando eu encontrei dentro do método como suprir isso, para mim foi surreal, né? Porque eu consegui, além de estabelecer o olho, né, na prova da OAB, eu consegui identificar algumas potencialidades que eu não havia enxergado anteriormente. Então, é um preparo para a prova, mas também é um detalhe do autoconhecimento. Então, eu consegui entender. Às vezes a gente entra achando que é uma pessoa que gosta dessa matéria, que não gosta dessa matéria, e quando tá no meio do método, você percebe, não, mas eu tô até indo bem nessa matéria, que eu achava que eu não sabia de nada, né? E a que você achava que você amava, que você adorava, você vai ruim, né? Gente, surreal, surreal. É exatamente isso. Exatamente. Qual era que tu achava que tu era boa e tu, na verdade, tu foi mal? Eu achava que eu era um penalista, assim, sabe? Supimpa! Faltava só a carteirinha na mão. Meu Deus, um fiasco, né? Me sentia Annalise Keating, né? Amo! Sou formada, inclusive, em todas as formadas, meu filho. Sou formada. Meu Deus, eu vi que eu era um fiasco, mas, por exemplo, constitucional, que eu achava que eu tinha uma certa deficiência, eu falei, não, peraí, gente, o Líbero está falando um negócio que eu entendo aí, né? Então, Legal. foi assim, surreal nesse sentido. Legal. Não, pode falar. E a divisão, né? A divisão do meu dia. Tinha dias que eu conseguia fazer tudo direitinho, né? Religiosamente. O que acontece? Eu pego no trabalho às 9 horas e durante esse período que eu fiquei fora, de idas e vindas, eu fiquei numa necessidade interna de compensar. Então, eu não pedi nenhuma licença, eu continuei trabalhando normalmente durante todo esse período pré-prova. Então, entrava às 9 e saía às 19, né? Porque, na verdade, saía às 17, mas sempre tinha que estender um pouquinho mais para resolver algumas coisas. Então, o que eu fazia? Na parte da manhã, nos dias que, dentro do cronograma, eu tinha alguma coisa, alguma dificuldade, que era matéria que eu tinha dificuldade, eu ouvia a aula. Aí eu via a aula de manhã para fazer a atividade à noite, mais leitura. E a resolução de questão, mais leitura. Então, isso me ajudou por conta do cronograma. E aí já dava uma quebrada, né? Naquilo que tu achava que ia ser super difícil, depois de ter assistido a aula, tornou um pouco mais fácil, né? A linguagem, né? Tem muito a ver com a linguagem. Às vezes você olha para a questão, você não entende o que está falando, né? Você fala, meu não, Deus. foi até uma dica que, até uma pessoa que trabalha comigo, ele deu uma dica muito importante, assim, que eu achei até legal. Ele falou assim, Ana, tu poderia colocar o pessoal para assistir a revisão no Nocaute UAB antes de começar a estudar, porque ia dar uma visão para eles totalmente diferente do que eles chegassem assim, pay buff e começar a estudar. Tipo, às vezes não é você saber o conteúdo, mas saber a forma de raciocinar, a forma de entender, sabe? Tipo assim, ele conseguiu acertar todas as questões de administrativo, sendo que ele não sabia nada de administrativo, só pelo raciocínio mesmo. Então, eu achei bem legal essa dica. Queria poder fazer. Inclusive, vou pensar no que é que eu posso fazer para melhorar isso aí para o pessoal. Mas é uma boa dica mesmo. Porque às vezes uma você aula inaugural, né? esquentar o negócio, esquentar, né? Dar um gostinho de como é para poder pegar, né, a coisa. E, Cleiton, então tu conseguia, às vezes, cumprir tua meta direitinho, e aí... Cumpria a meta, né, fazia direitinho, fazia as atividades, mas o que eu não abandonava era a questão da revisão. Quando eu tinha, por exemplo, teve situações, semanas, que eu não consegui cumprir a meta de determinada matéria. O que eu fazia? Eu pegava no sábado, no dia da revisão, pegava ali o que você precisa saber, olhava aquilo dali, né? Não perdia tempo, pé no acelerador, né? Naquilo que eu tinha mais habilidade, e passava, e assim eu fui cumprindo aí os 40 dias, né? Legal. E como era você nos simulados? Me conte dessa parte. Nossa! Meu Deus! Como era? Tiro, porrada e bomba? Era o quê? Era um tiroteio só. Ana, o primeiro simulado acertei 12, tá? 12. Aí tu pensa, meu Deus, eu tô me formando em direito. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Foi uma loucura. Eu acertei 12. Aí eu contei para o pessoal, né, para a Rê e para o Rodrigo, falei, olha, Rê, acertei 12, caótico, pelo amor de Deus.
me ajuda, o que, que eu faço, o que eu estou fazendo de errado. Aí recalma, Cleiton, aos poucos, fica tranquilo, você está se habituando, né? E assim, e depois evoluir 32, né, 42, e assim consegui obter os 44. E olha só, 44, você falou da marcação do gabarito errado. Eu marquei. Acredito não. Acredite. E as duas corretas, né? Pelo menos pelo então gabarito, né? Mas Então vamos ver iria. isso. Pelo menos não fez falta, graças a Pelo Deus. menos não fez falta. Eu ficava assim na minha cabeça, né? Indo para casa, meu Deus. Tomara que não tenha feito falta, porque senão eu vou me matar. Meu Deus do céu, Deve ser muito gente. ruim mesmo isso aí, de Socorro. você, tipo, não passar por um erro mesmo, tipo, você na hora marcando a bolinha e marcando no canto errado, né? É complicado mesmo. Exatamente. E a gente Enfim. tem uma responsabilidade, né, Ana? Assim, essa história toda que eu estou te contando, hoje eu falo com mais tranquilidade, com menos peso. Eu vivi esses 5 meses, né, sem anestesiar nenhum momento, sem tentar esquecer que existia a pessoa mais importante da minha vida na cama de um hospital. Eu falo com ele que eu estava lá do lado dele. E com essa mesma energia, com esse mesmo compromisso, eu sentava para estudar. Eu sabia que tinha alguém ali no quarto do lado que, às vezes, sem conseguir andar direito, via com um copinho de suco, né, com receio de incomodar durante os meus estudos. É muito Então, legal você ter alguém que realmente é um parceiro ali para a vida, né? Que não só nas alegrias, nas tristezas, mas saber onde realmente um tá precisando ali da ajuda, do cuidado de um do outro. Então, eu fico muito feliz em você ter tido a oportunidade de ter vindo aqui para falar um pouco da sua história. É muito emocionante mesmo. Saber que os dois hoje estão muito bem, estão, Deus abençoe, com muito amor, com muita saúde, enfim, estão felizes. Porque é isso, o tempo passa e as coisas passam também, né? Então, como tu falou aqui, né, até no teu depoimento, que foi um milagre ele sair da cama do hospital, né? E também foi um milagre você ter conseguido essa aprovação. Então, fico muito feliz mesmo pela vitória de vocês, pelo sucesso de vocês, pela saúde, porque saúde, sim, é nosso bem mais importante. Então, acima de tudo, é a nossa saúde. Então, você soube priorizar o que de fato era prioridade, tudo no seu tempo. E agora é partir para a segunda fase, né? Para conseguir a carteirinha de vez. é verdade. Estou aí no Ai, VDE, ó, tu tá no VDE de que área? do Constitucional. Bicho, eu não acredito não, arrasou! Jurava que tu tava de com penal, porque tu falou muito que gostava de penal, aí eu pensei que tu não tava no VDE. Renata falou, Cleiton, faça Constitucional, porque o VDE não tem penal. Falei, então vamos lá, né? Vamos se Menina, resolver. cadê essa Renata para eu agradecer a ela, pelo amor de Deus? É Ó, quando esse verdade. episódio for para o ar, eu quero que você mande para Renata. E eu quero falar com Olha, ela, vou agradecer ela pessoalmente. divulgar. E, Ana, Beleza. olha só, eu quero te agradecer, sabe? Te agradecer de verdade pela tua generosidade, por todo mundo que está por trás, todos os professores, né? Eu acho que ensinar é um ato genuíno de generosidade, sabe? Estrategiar o futuro, ensinar como as pessoas devem caminhar, né? E isso é muita generosidade, sabe? Muito obrigado mesmo. Como eu te disse, atrás de cada pessoa que ali se inscreve tem uma história. E uma Com história certeza. com muitas outras histórias, E é sabe? por isso que eu gosto de conversar com vocês, porque a gente percebe que são pessoas totalmente diferentes, são histórias totalmente diferentes, são dificuldades totalmente diferentes, mas todo mundo consegue alguma hora, entendeu? Então é legal as pessoas que estão ali de fora, que ela pensa que não se encaixa, que não é para ela, e ela vê alguém que ó, com rotina parecida, com os problemas parecidos, passar para aquilo, sabe? Dá uma força. E é muito legal também poder conhecer em vocês assim um pouco mais de detalhes, né? Enfim, Cleiton, foi um prazer demais. Muito obrigada pelo teu tempo disponível aqui comigo. De novo, desejo muita saúde, muito sucesso para você, sua família linda. E é isso, continue sendo quem você continue distribuindo o amor que você tanto distribui, que aqui, só em conversar com você em 20 minutos aqui, eu já senti que você é uma pessoa maravilhosa, que exala aí amor, enfim, carinho. E é isso, espero todo o sucesso do mundo, que você consiga concluir esse ciclo, né, de OAB Direito e que você se torne aí um advogado de sucesso. Muito obrigado, Ana. Beleza. Sucesso Então, grande para você.
Então é isso, gente. Com isso encerramos mais um episódio do Pod Aprovados com o Cleiton Rocha. Tchau!